A grande divisão. Parcismo versus zoroastrismo. Neste artigo será feita uma tentativa de compreender a grande divisão de pensamento e crenças entre os membros da comunidade Parsi, principalmente na Índia, e em muito menor grau, fora da Índia. Este autor é um leitor ávido de livros de história e literatura religiosa e um crente convicto do modo de vida proclamado por Zaratustra em seus hinos sagrados, os Gathas. Neste artigo, tentaremos encontrar a causa raiz das atuais controvérsias entre os Parsis e sugerir algumas opções como possíveis soluções. Tentaremos ser totalmente racionais e objetivos e menos emocionais ou sentimentais. Quando se lê em publicações da comunidade Parsi, como a revista Parsiana, Jamed Jamshid, etc., e quando se discutem assuntos comunitários com outros Parsis, uma coisa que fica muito clara é que a causa raiz das controvérsias se deve ao fato de um bom número de Parsis sofrerem de um tipo de mentalidade. Uma mentalidade pode ser definida como uma crença profundamente arraigada, não baseada na razão, nem na lógica ou no pensamento racional. Por exemplo, nos tempos antigos as pessoas acreditavam que a Terra era plana como uma mesa, e mesmo hoje há quem acredite nisso ainda. Essa era a sua mentalidade. Quando Copérnico, ou foi Galileu, afirmou que a Terra devia ser redonda como uma bola, as pessoas não quiseram ouvir o seu raciocínio ou sua lógica e ele foi até processado. Entre os hindus, há cerca de 100 anos atrás, uma viúva não podia se casar novamente. Ela tinha que raspar o cabelo, usar roupas pretas e fazer todo o trabalho servil da casa. Toda a comunidade sofria com essa mentalidade de que uma viúva simplesmente não podia se casar novamente, não sendo fornecida nenhuma razão, nenhuma lógica para apoiar isso. O assunto do seu novo casamento nem sequer era aberto para discussão. Estes são apenas 2 exemplos para descrever essa mentalidade. Já a mentalidade de que um bom número de Parsis e os seus sacerdotes parecem sofrer, é a de que um Parsi é um zoroastriano e um zoroastriano é um Parsi. Ou seja, a mentalidade de que é preciso nascer de pais Parsis para ser um zoroastriano. O que precisa ser entendido claramente por todos nós é que os Parsis são uma sub-raça dos arianos e o zoroastrismo é uma religião, um modo ou uma filosofia de vida. Os dois são coisas totalmente separadas. Se um Parsi pode se tornar cristão, muçulmano ou budista se assim o desejar, por que é que ninguém mais pode seguir a religião zoroastriana, se assim o desejar? A raça, ou a comunidade baseada na raça de um lado, e a religião, um modo ou filosofia de vida, do outro lado, são 2 coisas distintas. Isso não está sendo compreendido por aqueles que têm a mentalidade Parsi. Eles parecem ignorar o fato de que existem zoroastrianos noutros lugares do mundo, incluindo a América do Sul, a América do Norte, a Rússia, o Tajiquistão, partes da Europa, e entre os curdos que não nasceram de pais Parsis. Agora vamos explorar a possível razão por trás dessa mentalidade retrógrada. Quando os antepassados dos Parsis chegaram à Índia, por volta do século IX ou X depois de Cristo, não foi a primeira vez que pessoas do Irã vieram para esse país, a Índia. As pessoas do Irã vinham para a Índia por via terrestre há séculos, antes dos antepassados dos Parsis chegarem por via marítima. A história nos conta que o rei Aquemênida Ciro, o Grande, espalhou seu império até Punjab, na Índia, na atual fronteira com o Paquistão. O rei Sassânida Shapur I também espalhou seu império até Taxila, no atual Paquistão, no noroeste de Punjab. É razoável, portanto, supor que nem todos eles teriam retornado à sua terra natal e quem ficou para trás deve ter sido sugado pela corrente dominante da principal religião, ou seja, pelo hinduísmo. Os antepassados dos Parsis que vieram no século IX e X certamente estavam conscientes desse fato, e como tinham apenas uma missão em mente, que era salvar e preservar a sua religião, eles perceberam que a menos que mantivessem a sua identidade comunitária, eles não seriam capazes de salvar e manter sua religião. Assim, na sua sabedoria, eles decidiram, muito acertadamente naquela época, não permitir casamentos entre castas, pois isso resultaria na perda de sua identidade e também em se tornarem adoradores de ídolos, como os hindus. Assim, a manutenção da identidade comunitária alcançou uma posição muito elevada no pensamento, e pode ser vista como a causa raiz da mentalidade Parsi atual. A promessa feita ao governante indiano Jadirana de Sanjan,
que acolheu os zoroastrianos que fugiram do Irã, parece ser uma história inventada mais tarde. Na verdade, a identidade de Jadi Rana e a autenticidade da história contada no Qissai Sanjan estão sendo questionadas por estudantes de história, mas vamos pular isso neste momento. Podemos facilmente inferir que aqueles que deixaram o Irã rumo à Índia eram um grupo muito pequeno de pessoas e também estavam em modo defensivo. Portanto, a ideia de aceitar ou converter outros à sua fé estava totalmente fora de questão. Apesar disso, é um fato conhecido que cerimônias de aceitação, ou navijotes, dos filhos de pai Parsi e mãe não Parsi foram realizados durante séculos. Assim, o conceito ou a mentalidade de que a lealdade para com a comunidade Parsi é igual à lealdade para com a religião, parece ter criado raízes nesse contexto histórico. No entanto, as escrituras religiosas zoroastrianas não proíbem a aceitação de pessoas de outra casta, comunidade ou raça. Dessa forma, temos alguns Parsis com a mentalidade de que Parsi e zoroastrianos são a mesma coisa, e há alguns, embora em menor número, que acreditam que a comunidade Parsi e a religião zoroastriana são duas identidades distintas. Nessa base, parece que se desenvolveram dois grupos separados de pessoas na comunidade Parsi, a saber, aqueles leais para com a comunidade, que praticam o que poderíamos chamar de parsismo, e aqueles leais para com a religião, que praticam o zoroastrismo, criando assim essa grande divisão entre parsismo e zoroastrismo. Um seguidor do parsismo acredita, primeiro, que os parsis devem seguir as práticas estabelecidas pelos seus antepassados e não podem se desviar delas. Essas são as suas tradições sagradas, incluindo o uso do sistema não funcional de disposição de cadáveres nas Torres do Silêncio. Segundo, que a religião zoroastriana é sua propriedade, que os parsis têm de proteger e não podem admitir outros nela. Em todas as questões relacionadas com a religião, só os seus sacerdotes podem decidir. Terceiro, que os parsis são uma raça pura vinda do Irã e não deveriam casar fora dessa casta. No entanto, um homem parsi que se casa fora da comunidade pode manter a sua religião, e os seus filhos podem ser iniciados na religião. Mas uma mulher parsi que se casa fora da comunidade estará renunciando ao seu direito de admissão nos templos zoroastrianos, e os seus filhos não serão iniciados na religião. E não é necessária nenhuma razão para esses padrões duplos, pois os sacerdotes é que decidiram dessa forma. Quarto, que o modo de vida parsi não deve ser diluído ou perdido ao aceitar outras pessoas em sua comunidade. Quinto, que se começarem a aceitar pessoas de fora da sua religião, os benefícios dos enormes fundos de caridade dos parsis irão para os outros que na verdade não são parsis. Sexto, os parsis acreditam que os seus números estão diminuindo, mas não têm solução para esse problema. Já um seguidor do zoroastrismo acredita, primeiro, que os tempos e as situações mudaram consideravelmente no último século e que não é adequado nem correto se apegar a ideias e práticas do passado que talvez fossem adequadas para aqueles tempos e situações. Essas ideias e práticas não se tornam sagradas ao serem chamadas de tradições. Segundo, que o zoroastrismo não é propriedade pessoal de ninguém. Qualquer pessoa que acredite nos ensinamentos de Zaratustra deve ser livre para seguir a religião e não deve ser negada a sua iniciação na religião. Terceiro, que em assuntos relacionados com a religião, existem estudiosos que devem ser consultados, pois os sacerdotes na Índia não parecem ser justos e claros nas suas opiniões, e não apoiam os seus pontos de vista com razões válidas ou citando as escrituras religiosas, além de parecerem estar apoiando mais o parsismo e não o zoroastrismo. Quarto, que os casamentos entre castas e entre dois adultos estão se tornando uma coisa normal nos tempos atuais e não é correto negar a qualquer dos cônjuges a iniciação na religião do outro, se assim o desejar. E os descendentes de tais casais devem ser iniciados na religião, se assim quiserem os pais. Quinto, que devem ser construídos templos universais e locais de culto para os seguidores não parsis da religião. Os zoroastrianos acreditam que estão seguindo os ensinamentos de Zaratustra como uma religião pura, uma filosofia ética de vida, e consideram como um dever difundi-la em todos os cantos do mundo, aceitando todos aqueles que acreditam nesses ensinamentos, e que é um grande pecado negar a iniciação na religião a qualquer pessoa que queira voluntariamente seguir a religião de Zaratustra. Sexto,
Os zoroastrianos acreditam que o modo de vida continuará a mudar de acordo com o ambiente em que vivemos. Não é possível se apegar a ele e torná-lo o único foco importante na vida. Sétimo, é infundado o medo de que os benefícios dos fundos de caridade sejam transferidos para outros, já que quase todos eles se destinam aos zoroastristas parsis. As pessoas recém-aceitas não serão parsis, e portanto não serão elegíveis para o benefício dessas instituições de caridade. Os zoroastrianos também acreditam que os parsis deveriam pensar sobre o que acontecerá com esses fundos de caridade quando não houver mais parsis, já que seu número tem diminuído drasticamente. Oitavo, os zoroastrianos acreditam que ao aceitar outros na sua fé, estarão cumprindo a missão dos seus antepassados, que vieram principalmente para a Índia para salvar e preservar a religião de Zaratustra. Portanto, essa é a grande divisão em que são ouvidos os argumentos e contra-argumentos de ambos os lados. Cada grupo parece determinado a convencer o outro de que eles estão errados e nós estamos certos, mas quase ninguém parece sugerir alguma solução de verdade. Tendo compreendido o problema e o contexto sob o qual ele é criado, vejamos algumas soluções ou atitudes possíveis. Uma solução ou atitude é não fazer nada, pois o tempo resolverá o problema, se é que o resolverá, deixando os debates e argumentos continuarem. Em última análise, será a sobrevivência do mais apto, a lei da natureza assumirá o controle. A questão que se coloca aqui é se os parsis sobreviverão por tanto tempo. Outra alternativa ao problema é que os zoroastrianos não parsis comecem a se autodenominar como neo-zoroastrianos, ou zoroastrianos gáticos, por seguirem os gatas de Zaratustra, ou algum nome semelhante para se diferenciarem dos zoroastrianos parsis, respeitando assim os seus sentimentos. Alguns parsis e suas famílias que não precisam de instituições de caridade, e que consideram a religião como sendo mais preciosa do que a pureza comunitária, também poderiam aderir a esse grupo. Assim, esse grupo poderia ter seus próprios templos e locais de culto abertos a todos, inclusive aos próprios parsis. Na opinião deste autor, esta última solução é a melhor opção, embora possa parecer um pouco radical. Mas não percamos mais tempo discutindo e contra-argumentando uns contra os outros, pois nada de novo, que não tenha sido dito até agora, resultará de tal discussão, pois são necessários muitos anos para mudar a mentalidade. Para concluir, vale lembrar que no passado tivemos facções zoroastrianas como os Kadini, os Shenshai, os Fazli, etc., e que existem até hoje. Então mais uma facção não tornará a comunidade parsi mais fraca. Sua fraqueza, se existe, vem de dentro dela mesma, e não de fora.